O tema que eu gostaria de falar hoje é: tenha cuidado com o materialismo. Vamos ver novamente o texto de hoje, Mateus capítulo 6, versículo 24. Aqui, no Sermão do Monte, Jesus falou para seus discípulos e para uma multidão sobre uma verdade que se aplica a todas as pessoas. Ele começa assim: ninguém pode ser escravo de dois senhores. Será que existe alguma exceção para essa regra? Do ponto de vista de Jesus e Jeová, não. Sem exceções. Mas quem são esses dois senhores que são tão diferentes de quem Jesus falou nesse texto? O final do texto responde. Vemos aqui as palavras Deus e riquezas. Percebeu que a palavra riquezas aparece nesse texto com a letra R em maiúscula? É interessante que, em outras referências da tradução do Novo Mundo, quando Jesus fala de riquezas, essa palavra não está em maiúscula, mas em minúscula. Por exemplo, quando Jesus fala mais tarde do poder enganoso das riquezas que sufoca a palavra, riquezas está em minúscula. E quando ele fala das riquezas injustas que devemos usar com sabedoria, também está em minúscula. Então, por que aqui em Mateus 6:24 e no relato paralelo de Lucas 16:13, a Comissão da Tradução do Novo Mundo da Bíblia decidiu usar a palavra riquezas em maiúscula? A edição de estudo da Tradução do Novo Mundo explica o motivo. Ali diz que em Mateus 6:24, a palavra grega usada geralmente é traduzida mamon, que também pode ser traduzida como riquezas ou dinheiro. Daí a nota de estudo diz que, nesse versículo, as riquezas foram personificadas como se fossem um senhor ou um tipo de Deus falso. E é assim mesmo, não é? Desde que o mundo é mundo, os humanos colocam as riquezas como mais importantes do que realmente são. De R minúsculo para R maiúsculo, o dinheiro, essas riquezas tornam-se um Deus, como disseram os irmãos que comentaram, que escraviza milhões de pessoas. O que Jesus estava querendo ensinar a seus seguidores? Que nós, cristãos, não podemos dar a Deus a devoção exclusiva que Ele merece e, ao mesmo tempo, nos dedicar a acumular muitas coisas. Isso é bem sério. Isso nos leva a pensar em duas perguntas que ainda vamos considerar hoje. O que é materialismo? E como podemos nos proteger da armadilha de acumular mais riquezas e transformá-las em nosso Deus? Um dicionário dá a seguinte definição de materialismo: preocupação ou tendência de buscar coisas materiais em vez de coisas intelectuais ou espirituais. Mas eu encontrei uma definição nas publicações do Escravo Fiel que é ainda melhor para nós no contexto das palavras de Jesus. O Anuário de 1978, na página 9, define assim: materialismo é qualquer coisa que fica entre a pessoa e a sua adoração a Jeová. Assim, não precisa necessariamente ser um automóvel caro, uma casa luxuosa ou muito dinheiro no banco. Poderia ser qualquer coisa que tome o tempo e a atenção de uma pessoa, fazendo com que ela não dê a Jeová a adoração que ele merece. E é isso que Jesus estava destacando para seus seguidores. Será que nós, que abrimos mão de muitas coisas para colocar o reino em primeiro lugar, poderíamos nos deixar levar pelo materialismo? Essa pergunta me fez pensar em Baruque, um servo fiel de Jeová que aparece no livro de Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 45. Pense no exemplo de Jeremias, um servo fiel, e de Baruque, seu secretário. Com certeza, eles fizeram grandes sacrifícios para servir aos interesses do povo de Jeová naquela época. Baruque tinha uma designação especial, como muitos de nós hoje, mas algo estava distraindo ele. Vamos ler Jeremias, capítulo 45, versículo 3. Aqui, Jeová mostra o que Baruque tinha dito,
talvez apenas em pensamento, no coração. Versículo 3. Você disse: ai de mim, pois Jeová acrescentou tristeza à minha dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Baruque estava cansado. Ele era um servo fiel, mas sua designação era difícil, até estressante, e ainda levaria mais 18 anos até chegar à destruição de Jerusalém. Mas será que o problema era o serviço dele a Jeová? Veja o que Jeová disse no versículo 5. Mas você está procurando grandes coisas para si. Pare de procurar essas coisas. Essas grandes coisas talvez fossem coisas materiais. Ele talvez tivesse se deixado levar pelo materialismo. Se esse foi o caso, o conselho de Jeová de parar de procurar essas coisas veio na hora certa. Nesse mesmo versículo, Jeová lembrou Baruque de que seria a vida dele e não seus bens, suas coisas, que Jeová pouparia na destruição da cidade que estava se aproximando. Então, como podemos evitar ser influenciados pelo materialismo? Igual a Baruque, de vez em quando temos que tirar tempo para pensar em como encaramos o dinheiro e as coisas materiais. A Despertai de setembro de 2015 tem algumas perguntas que podemos nos fazer. Como, por exemplo, sou atraído por esquemas de enriquecimento rápido? Acho difícil ser generoso? O dinheiro faz com que eu me sinta importante? Estou sempre pensando em dinheiro? Minha atitude com relação ao dinheiro está prejudicando minha saúde e minha vida familiar? Além disso, precisamos pensar seriamente nesse assunto quando vemos o que tem acontecido com alguns dos nossos irmãos. Um irmão chamado Alex achava que se investisse no mercado de ações, poderia sair do emprego e começar o serviço de pioneiro. A intenção era boa, mas ele gastou muito tempo estudando ofertas e o mercado de ações. Ele usou o dinheiro da poupança e pediu dinheiro emprestado dos corretores para comprar ações que os analistas diziam que iam ficar em alta. Sabe o que aconteceu com Alex? Os meses passaram e as ações nunca subiram. Alex perdeu suas economias e acabou tendo que vender sua casa. Que sofrimento ele passou! Ele foi enganado pelo dinheiro, que é um senhor cruel. Alex disse o seguinte sobre o que aconteceu: eu fiz minha família sofrer. Agora sei que quem confiar no sistema de Satanás ficará profundamente desapontado. Outro exemplo é o da irmã Jocelyn, da Jamaica. A história dela me chamou a atenção quando eu estava pesquisando esse assunto. Talvez se lembrem do artigo que apareceu na Sentinela de 1º de janeiro de 2006, Os desafios e as alegrias de criar 8 filhos nos caminhos de Jeová. A irmã Jocelyn fala de como ela via as coisas materiais. Veja que ela não era uma pessoa rica. Imagine, ela tinha sido abandonada pelo marido e estava tentando criar 8 filhos na verdade. Mas será que ter pouca coisa em sentido material significa estar totalmente livre do materialismo? Em 1988, o furacão Gilbert devastou a Jamaica. Ela disse: tivemos de deixar nossa casa em busca de um lugar mais seguro. Quando a tempestade acalmou, eu e meu filho saímos do abrigo e fomos ver as ruínas que antes eram a nossa casa. Enquanto eu olhava os escombros, vi algo que queria levar comigo. De repente, os ventos começaram a soprar forte de novo e eu ainda estava segurando o que havia pegado. O filho dela disse: mãe, largue a televisão. Você está parecendo a mulher de Ló. Ela conta que, quando o filho disse isso, ela se deu conta do que estava fazendo. Ela largou a TV e correu para o abrigo. A irmã Jocelyn depois ficou pensando no que tinha acontecido. Ela disse: eu estava arriscando a minha vida por causa de uma televisão. Mas ela ficou feliz de ver que o filho dela teve a sabedoria de lembrá-la de algo tão importante na hora certa. Essa é uma boa lição para nós. Não importa a nossa situação econômica. Precisamos encarar o dinheiro como algo útil e usá-lo com sabedoria. Mas não devemos permitir que ele controle nossa vida.
Como diz a Bíblia, não queremos causar a nós mesmos muitos sofrimentos.